E aí, galera, nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão para a prova de vocês de primeiro bimestre, combinado? Vão comigo? Bora estudar? Pega aí o caderninho e vamos anotar algumas informações que elas são importantes. Então, bora. É o seguinte, capítulo para a prova de vocês, capítulos, né? Porque são dois. Capítulo 1 e capítulo 3 do livro de interpretação de texto. São duas matérias que elas não são importantes, não. Elas são essenciais, não só para o nono ano, mas para todo o ensino médio e eu diria para a vida, né? Porque são dois capítulos relacionados à tese e argumentos. Como a gente identifica, como a gente procura, como interpretamos esses dois aspectos de um texto de opinião, de um texto argumentativo. Então é o seguinte, o capítulo 1 te pergunta, né? Ele inicia com uma indagação, com uma pergunta sobre como identificar essa tese. Primeira coisa que você tem que saber antes de identificar o que é uma tese. Tese é uma opinião forte, é um posicionamento a respeito de um determinado assunto. Como eu encontro isso, professor? Geralmente a gente encontra lendo o texto. Mas antes da leitura, tem algumas observações que a gente faz que facilita a sua vida. Dentre elas, o título. O título é essencial para a gente poder conseguir identificar uma tese. E lembrando que essa tese, ela pode vir tanto no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, ou então lá no último parágrafo. Lembra que a gente fez um exercício sobre isso na sala de aula? Então, como encontrar? O título, ele vem com uma informação sempre base, uma informação que ela é um resumo, vamos colocar assim, das informações que vão vir ali naquele texto. E a partir daquele título, eu já consigo levantar uma hipótese sobre esse posicionamento forte. E de acordo com o que eu vou lendo, de acordo com a leitura pelos parágrafos, nós vamos pontuando informações que são os argumentos relacionados a esse posicionamento até nós encontrarmos a tese. Geralmente, quando a gente vai fazer, nós fazemos um texto argumentativo, ele vem ali título, tese, argumentos, depois as conclusões lá no final. Mas não é sempre assim. Então, quando você vai ler, relaciona sempre título e o posicionamento. Qual que é o posicionamento, por exemplo, do autor, do escritor a respeito desse assunto? Essa é uma pergunta que você pode fazer depois da leitura para facilitar a sua identificação dessa tese. Galerinha, agora a gente vai conversar sobre o capítulo número 3, né? Que é o segundo capítulo da sua prova, unidade 3. Então, bora lá. Na unidade 3, ele trabalha a relação da tese com os argumentos. O que são os argumentos? O que são, professor, esses argumentos? Argumentos, galerinha, são a minha sustentação, a sustentação do autor, do escritor, em relação a essa tese, a esse posicionamento. Quando eu tenho uma tese, que é o posicionamento forte, eu preciso de argumentos que sustente, que segure, que afirme, que concretizem essa minha posição. Porque senão é uma simples tese, é uma tese que ela não vai ter uma sustentação boa, não vai ser um bom texto. Então, para eu identificar esses argumentos, basta eu ter em mente que para isso eu preciso achar primeiro a minha tese. Encontrei a tese, que é o posicionamento forte, é aquela posição, é a posição do autor que eu vou ver ao longo de todo o texto que ele vai defender. E essa defesa, ele faz por meio dos argumentos, que ele vai sustentar, né? E você vê isso por meio de conjunções, são os parágrafos que eles são iniciados ali, ele vai vir com algumas conjunções, ele vai vir com alguma relação com a tese. Sempre a gente tem a tese, que é o principal, e tudo aquilo que vai vir relacionado, que vai sustentar essa tese, são os argumentos. Então, resumindo tudo, encontro tese e tudo aquilo que sustente são os argumentos, que vão vir seguidos por conjunções, por meio de parágrafos, posições. Essas posições elas podem vir por meio de exemplos, históricas e tantas outras partes aí que foram explicadas para vocês nas aulas de redação, né? Aqui então fica mais fácil para vocês identificarem. Espero que vocês consigam compreender. Qualquer dúvidas, estou aqui no plural com vocês e também lá nas redes sociais. Beijos!